Estamos aqui para mais uma live, é a nossa 46ª live. E hoje nós vamos falar sobre como superar as suas perdas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos a essa live incrível. Vamos falar sobre como superar as perdas. E vou contar como foi a experiência que eu tive, que eu sofri um aborto em 2016. Seja bem-vinda, Márcia, vamos que vamos. Eu quero, antes de começar, colocar um trechinho de uma canção que fala muito ao meu coração. Que ela venha falar ao seu coração também. Amém? Dá um feedback para mim se tá bom o áudio, se tá dando para ouvir. Seja bem-vindo, Daniel. Tá bom o áudio? Tá conseguindo ouvir? Foram noites intermináveis que eu só chorava. Sejam bem-vindos vocês do Face. No auge da minha dor. Aleluia, Deus. Sobrevivi, Sara Farias. Mas eu sobrevivi como águia solitária e a sorte de novo. A paz, Flávia, seja bem-vinda, amada. Aleluia, seja bem-vindo, Sandro. Aleluia, Deus. Aleluia, sim, irmã, louva o Senhor junto conosco. Aleluia, Deus. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a sorrir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo. Aleluia, Deus. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Quem sabe canta também. Tem coisa boa chegando na sua vida, meu irmão, minha irmã. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Na minha vida e na sua vida, tem coisa boa chegando, amém, meu irmão? Posso ouvir um amém aí? Aleluia, Deus. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Diz aí pra mim, quem nunca, né? Quem nunca não sofreu, quem nunca não teve uma perda grande na sua vida, quem nunca chorou várias noites seguidas por conta de uma dor que não sabia o que mais fazer com ela. Seja bem-vinda, tia Dulce. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca sofreu, quem nunca teve dores insuportáveis, não é mesmo? Eu vou deixar a musiquinha de fundo. Se estiver muito alto, vocês me digam. Tá bom? Joia? Dá um feedback aí pra nós, né? Aleluia, Deus. Então, eu e você já tivemos muitas perdas, muitas lutas, mas se você está aqui hoje nessa live junto comigo é porque você sobreviveu, amém? E o que eu posso dizer para você hoje, nessa noite, é que tem coisa boa chegando. Que Deus tem o melhor para nós a cada dia. Que Ele esteve contigo em todos os seus dias de sofrimento. E é por isso que hoje você está aqui, para testemunhar o quanto Deus é bom na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, por esse dia maravilhoso,
por algo novo que está acontecendo nas nossas vidas a cada manhã. Te agradecemos por estarmos respirando, te agradecemos por estarmos juntos aqui nessa live e te agradecemos porque cada um dos pedidos de oração que temos colocado diante de ti, o Senhor já está recebendo e já está acolhendo e tudo fará perfeito no seu bom tempo, do seu modo totalmente agradável. Amém? Então vamos que vamos, né? Então, amados, hoje eu quero falar disso, sabe? A gente fala muito de conquista, a gente fala muito de vitórias, e por que não falar também das perdas, não é mesmo? E por que não falar das experiências que nós passamos nos momentos de perda, de dor e de luto? Nós precisamos falar disso. Nós precisamos falar disso porque estamos vivendo hoje um contexto em que as pessoas estão vivendo perdas a cada dia, né? Esses dias mesmo, no sábado, eu abri o meu Facebook, cinco pessoas postaram que perderam entes queridos. E são pessoas também que não eram tão próximas a mim, mas que eu conhecia. Então, vamos fazer um minuto de silêncio? Vamos fazer um minuto de silêncio nessa hora por cada pessoa que perdeu pessoas queridas durante a pandemia, ou mesmo sendo de Covid ou algum outro motivo, mas vamos fazer um minuto de silêncio e clamar para que Deus continue consolando o coração de todos. Amém? Glória a Deus, aleluias. Quem tá aqui no Face é a Flávia. Quem entra no Face, dá um oi, tá, gente? Porque a gente não consegue ver quem tá no Face. Então, eu quero que você fique até o final da live, né? Você que está assistindo também essa live depois, porque ela vai ficar gravada. Fique até o final porque tem duas surpresas. Uma, o que tem aí no fundo do seu coração? Então hoje Deus vai revelar o que tem no fundo do seu coração. Fica até o final da live para você saber. E a segunda coisa é o segredo de como superar as perdas. Qual é o segredo de como superar as perdas? Eu vou te dizer uma coisa já de cara. Não existe o como, tá? Não existe o como. Porque o como fala de um método, não é isso? E o que é um método? O método é um caminho, é um jeito de fazer. Igual quando você tem uma receita de bolo, aí você quer fazer o bolo, a pessoa te passa a receita, você vai lá e faz a receita e pronto, né? Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer sobre essa live é que a gente não tem uma receita de bolo sobre como superar as perdas. Por quê? Porque cada perda, cada dor é única. Cada pessoa vai lidar com as situações de perda de forma diferente. Então, não existe uma receita do como. Você vai fazer assim, assim, assim. E isso é muito importante você saber porque não existe para as nossas emoções um método, um como que você vai simplesmente seguir aquela receita de bolo e vai dar certo. Por isso que eu me preocupo muito quando as pessoas seguem alguém nas redes sociais ou quando procuram mentores, né, coaches, etc., querendo assim uma receita de como ser feliz, de como ter sucesso na vida. Então eu vou te dizer uma coisa, essa receita não existe. Se alguém um dia falou para você que existe, não existe. Porque o método, como o caminho, é o caminhar de cada um. Você tem dois braços, né? Tem duas pernas, o seu caminhar é único. E as experiências que você tem com Deus também são únicas. Então não adianta a gente falar assim que tem um método, um como superar as perdas. Não existe. Mas o que nós vamos tratar nessa live é da experiência que eu vivi para que ela possa gerar fé no seu coração, de que é possível superar as perdas. E outra coisa também importante que nós vamos ver, que aí vai ser só lá no final, que é um segredo desse como. Não existe um método, mas existe um segredo. Se você tiver esse segredo guardado no seu coração, as coisas vão ficar muito mais fáceis. E aí, antes de falar das minhas perdas, eu queria abrir um parênteses para falar das minhas conquistas.
para você entender como que foi que eu superei e qual foi a experiência que eu tive através do aborto. Foi algo muito triste que aconteceu na minha vida, né? Hoje, né, a minha bebezinha, o meu bebê já estaria fazendo 3 aninhos, né? Teria nascido em fevereiro, olha aí, você vê, né? Então, é isso mesmo, gente. 3 ou 4 aninhos? 4 aninhos, né? 2000... Aí eu perdendo as contas aqui. Ia nascer em 2017. 17, 4 aninhos. Aí, ó, já tô errando as contas. Então, foi algo doloroso. Todo luto, né, gente, é um processo, né? E as dores, a gente não tem como medir as dores, né? Cada pessoa, ela vai vivenciar o luto de forma diferente uma da outra, né? Então vamos lá, vamos aqui. Antes de falar das perdas, eu quero falar das conquistas para você entender aonde que eu cheguei com essas perdas, né? E antes de falar do assunto da live de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu recebi hoje pela manhã de uma pessoa muito querida. E foi uma mensagem de bom dia. Eu quero ler para vocês essa mensagem, porque essa mensagem tem tudo a ver com esse momento de superação que eu vivi, que diz assim, ó: amanheceu, não há nada mais sublime nesta vida do que abrirmos os olhos todas as manhãs e recebermos de Deus o dia que Ele preparou com tanta perfeição. É uma mensagem de Cecília Sfalsin e ainda dizia assim: eu só quero é ser feliz. Então, hoje, não importa o que você perdeu, o luto que você está sofrendo, as dores que você tem vivenciado, Deus preparou hoje, ao você acordar, um dia incrível. Como foi seu dia? Como está o seu coração? O meu dia foi incrível, amém? Quem quiser pode até comentar. E quem quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? A qualquer momento da live. Então, como está o seu coração? Como está a sua vida hoje? Como foi o seu dia? Eu quero te dizer que um motivo de gratidão você tem. O fato simplesmente de estar respirando. O fato simplesmente de Deus ter te dado a dádiva de abrir os seus olhos e saber que Ele preparou um dia perfeito para você. E esse dia perfeito que Ele preparou não é um perfeito do jeito que a gente acha que tem que ser, mas é perfeito do jeito que Ele preparou para nós. Então nós precisamos entender que as perdas, os erros, os fracassos fazem parte do nosso processo de aprendizagem, fazem parte daquilo que vai nos levar a cada dia mais próximo de Deus. Amém? E aí uma coisa que me chamou muita atenção no dia de hoje também, além dessa mensagem de manhã, foi quando eu estava assistindo ao jornal, né? E aí eu vi 2 notícias que me fizeram ficar pensativo, porque, gente, nós estamos vivendo um contexto tão difícil, de tantas perdas, de tanta necessidade de autocuidado, de amor próprio e de cuidado com o outro, né? Tem se falado tanto de aglomeração, e aí a gente vê nos jornais as pessoas aglomerando, né? Fazendo eventos para 700, 500 pessoas se reunindo em lugares sem máscara, e a gente sabe que nós estamos no meio de uma pandemia. Os dados da pandemia hoje estão maiores do que 2019, do período de maior pico de 2019. Então, é como se as pessoas estivessem vivendo, sei lá, não sei se em outro planeta, não sei explicar o que passa pela cabeça das pessoas. Mas eu achei muito interessante um número que eu vi hoje. Olha só, lá no Rio de Janeiro, um estabelecimento foi multado por estar fazendo aglomeração. Sabe quantos que foi a multa? R$970. Lá em Londres, as pessoas que chegam lá na Inglaterra, né, em Londres, e que vêm de países onde o Covid não está controlado, elas devem permanecer em quarentena, 10 dias no hotel.
Aí teve um casal que chegou lá e mentiu sobre de onde eles estavam vindo. E a polícia descobriu, né, de onde que eles vieram, e eles tiveram que pagar uma multa. Sabe quanto que foi a multa que eles pagaram por ter omitido de onde eles estavam vindo e não terem obedecido à quarentena no país? 70 mil reais, que corresponderia no Brasil 70 mil reais. Então, quanto vale as nossas vidas, né? O que nós temos feito em relação às nossas vidas em termos de cuidado? O que tem sido feito no Brasil em termos de cuidado com o outro, com o próximo? Eu achei esse número muito gritante, né? Um casal teve que pagar 70 mil aqui, 970 reais por uma aglomeração. Então, assim, por isso que nós não podemos também dimensionar o que é a dor de um ou a dor do outro. E quantas pessoas hoje, ontem mesmo eu fiquei sabendo de um casal que o marido, ele não acreditava em pandemia, achava que não era nada, foi fazer uma cirurgia, andou sem máscara dentro do hospital, pegou o Covid, não viu que pegou o Covid, passou o Covid para a esposa e hoje a esposa está internada. Então, qual é o valor que nós damos à nossa vida e à vida de quem está próximo de nós? Eu sei que essa live vai ficar gravada, tem vocês que estão assistindo aqui pelo Face, vocês que estão aqui pelo Instagram, mas muitas vezes nós só valorizamos algo quando nós perdemos. E é exatamente isso que nós devemos procurar evitar. Valorizar realmente as pessoas que estão ao nosso lado, as coisas que nós conquistamos, desfrutar de cada momento maravilhoso que Deus tem permitido na nossa vida. Não deixar para depois, né, o que a gente pode desfrutar hoje. E infelizmente as pessoas estão agindo dessa forma. E aí teve uma outra história muito inusitada, e eu achei que tudo isso tinha muito a ver com o tema da nossa live hoje, né? Sobre perdas, sobre superação, sobre como superar as perdas, os obstáculos, né? A perda pode ser um luto, mas pode ser uma outra perda também, né? Enfim. Não sei se vocês viram essa reportagem, mas lá em Conceição da Aparecida, que é em Minas Gerais, uma senhora de 94 anos tinha acabado de ser vacinada contra o Covid e estava dentro do carro com a sua filha de 61 anos. Elas viram uma plantação de girassóis e pararam o carro para tirar uma foto dessa plantação de girassóis. Ao parar o carro, elas desceram para tirar foto, o carro estava numa ladeira, o carro desceu a ladeira e atropelou a senhora de 94 anos que tinha acabado de ser vacinada contra o Covid. Oi, Dani, seja bem-vinda. Enfim, essa mulher que saiu de casa para ser vacinada, para não morrer de Covid, acabou morrendo minutos depois, atropelada. E atropelada pela própria filha, que desconfia-se que a filha não puxou o freio de mão e o carro desceu e a senhora idosa não conseguiu sair da frente do carro e morreu. Eu vi tanta simbologia nessa história, seria cômica, né? Essa história se não fosse trágica, né? E é uma história trágica, né? É uma história que infelizmente, né, a pessoa ali estava se cuidando, fazendo de tudo, e por um simples lapso, né, vamos dizer assim, ocorreu o que ocorreu. Enfim, essa história, ela tem várias coisas ilustrativas, né? Elas pararam para ver uma plantação de girassóis. O que representa o girassol, né? Nós sabemos que o girassol, na ausência do sol, né, nos dias sombrios, eles olham uns para os outros buscando força, né? O girassol, ele acompanha a luz do sol. Quantas metáforas lindas o girassol representa. Quão linda deve ter sido aquela imagem dos girassóis para fazer mãe e filha pararem para tirar uma foto. E quantas vezes nós temos tanta necessidade de tirar foto e deixamos de
percepcionar com o nosso próprio olhar aquele momento e registrar na nossa memória quantas fotos nós tiramos e não deixamos essas fotos, não revelamos ou não registramos e essas fotos se esvaem. O que realmente deve estar em nós e na nossa percepção? Eu sei que por causa dessa foto, aquela senhorinha se foi. E aí o que a gente pensa? Que o nosso dia de vir esteve marcado e o nosso dia de ir também. Nós temos um dia de começar a nossa história nessa terra e temos um dia de finalizar a nossa história. Nós não sabemos qual vai ser o nosso dia de finalizar. Por isso nós precisamos ter esse coração grato a Deus, rendido a Deus, e por isso nós precisamos então estar sempre buscando a Ele de todo o coração e vivendo bem os momentos que Ele nos proporciona. Essa história dessa mãe e filha me deixou assim, sabe, perplexa sobre a brevidade da vida. Tantas coisas simples, né, numa única história. E tantas coisas também que podem gerar dor, porque essa senhora de 61 anos, ela passou mal, né, diante da situação. Talvez ela possa carregar para o resto da vida uma culpa do falecimento da mãe dela. Ou talvez não. Ou talvez Deus possa mostrar para ela o segredo, que você vai ficar até o final da live para você saber, tá? No final eu vou estar mostrando qual que é esse segredo. Fique até o final, porque nós vamos falar o que está escondido aí no seu coração e o segredo de como superar as perdas, né? Então a gente não sabe o que deu o desfecho dessa história, mas só Deus pode transformar e renovar o coração dessa mulher diante dessa situação, né? Seja bem-vinda. Então, Deus é bom o tempo todo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus sobre nossas vidas, amém? E aí, quando eu sofri o aborto em 2016, o Senhor me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é Jó 1:21, tá? Eu vou ler aqui rapidamente. Não vou dar tempo de você abrir, talvez, a Bíblia, mas você anota para você meditar depois. Jó 1:21. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jó havia perdido várias coisas. Perdeu filhos, perdeu bens, né? Ele perdeu praticamente tudo. E ele disse: saí do ventre da minha mãe nu, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E essa foi a palavra que o Senhor me deu quando eu perdi o meu bebê. E foi até o que eu postei nas redes sociais na ocasião, né? Porque quem permitiu que eu ficasse grávida foi o Senhor, né? Porque eu já tinha 37 anos, tinha menos chance de engravidar por causa da idade, né? E o próprio Deus também permitiu que o meu filho, né, viesse a sair do meu ventre. Então Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que eu aprendi nessa situação de sofrimento é que em tudo na nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós viermos a ser, bendito seja o nome do Senhor. Aprove a Deus, foi Deus quem permitiu, foi Deus quem trouxe, foi Deus quem fez. Não tem outro motivo, não tem outra explicação, não tem. Amém? Então, é Deus na nossa vida sempre. É Deus que permitiu nós estarmos aqui agora.
Foi Deus que nos deu o ar que nós respiramos, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá mais um fôlego de vida. Então, se eu fosse você, nessa hora, levantava as mãos para o alto junto comigo e falava: louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Agradeça a Deus. Oh, Deus maravilhoso, nós te agradecemos por estarmos vivos, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, por cada uma dessas vidas que estão aqui comigo na live, que vão assistir o vídeo posteriormente. Eu te agradeço por cada pessoa que o Senhor tem colocado na minha vida. Pai querido, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço por todos que o Senhor tem colocado diante do meu caminho, que o Senhor os abençoe cada dia mais e mais. Amém? Então, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Então, a minha primeira atitude foi de agradecer, porque Deus é quem sabe por que Ele achou melhor que meu bebê não viesse ao mundo. Ele que decidiu. Ele que decidiu o que era melhor. E aí eu quero ler para você uma outra passagem, também no livro de Jó. E depois, se você quiser meditar também no capítulo 38 de Jó, que fala da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Tantas perguntas nós temos, nós somos carentes de tantas respostas, mas uma única resposta nós podemos dar a tudo isso. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele está no controle de tudo, tudo depende dEle. Olha só essa passagem de Jó também, Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor, Jó 42, do 1 até o 5, até o 6. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Essa palavra fala demais no meu coração, porque observe bem o que Jó está dizendo. Jó está reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso. E Jó está reconhecendo que falou coisas das quais ele não sabia. Ele está reconhecendo que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas ele também está reconhecendo que através das experiências de perda que ele teve, ele pôde conhecer a Deus face a face. Ele diz que os olhos dele viram ao Senhor. Então eu quero dizer com isso que uma das coisas que eu aprendi também nessa experiência que eu tive é que nessa experiência eu vi Deus face a face. Nessa experiência eu vi a mão de Deus sobre a minha vida, eu vi a grandeza de Deus, eu entendi o que é ter totalmente dependência de Deus, o que é você ter totalmente uma vida dependente de Deus, o que é você entender que é Deus que está no controle de tudo, o que é você entender que Ele é o Criador e Ele é o soberano. Gente, isso é uma coisa que muitas vezes a gente acha que entende, mas somente quando nós passamos situações como essa de perda, de dor, é que às vezes nós conseguimos vislumbrar a glória de Deus e ver o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é conosco em toda e qualquer situação. Então eu posso ouvir um glória a Deus? Dê aí um glória a Deus. Você pode fazer pergunta no momento que você quiser, amém? E eu queria compartilhar essas duas palavras com vocês para dizer o seguinte, olha só. Eu quero, antes de falar da questão da perda, do aborto, falar das conquistas. Eu quero que você viaje comigo nessa história, né? Na minha história de vida. E como que essas coisas foram abrindo meu entendimento para algo muito profundo, que você também vai descobrir, que é o que está no fundo do seu coração. O que está no fundo do seu coração? Fica até o final da live, seja bem-vinda, amada. Fique até o final da live para você ver o que está no fundo do seu coração. E eu vou revelar também para você o segredo que Deus me revelou. Qual é o segredo de como superar as perdas? Então fique até o final e entenda onde que eu quero chegar. Olha só, eu fui uma menina que nasci em Belo Horizonte.
nasci numa família que, como todas as famílias, tem problemas, tem adversidades, numa família que não era de origem rica, né? Nem da parte de pai, nem da mãe. E eu tive, para chegar às conquistas que eu cheguei, tive que batalhar muito. Por ser mulher, por ser negra, fui discriminada, sou baixinha também, né? Sofri preconceito, bullying, discriminação. Às vezes eu tinha que estudar mais do que todo mundo para conseguir o que eu pretendia, né? E eu galguei a carreira acadêmica e fui, e fiz graduação, e mestrado, e doutorado, e pós-doutorado. E quando eu tive um encontro com Jesus, eu comecei a, tudo que eu fazia, eu consagrava a Jesus, eu falava, Jesus, olha, me abençoa, me ajuda, se for da tua vontade, se não for, passei num concurso, né? Hoje eu tenho uma situação boa, sou concursada, tenho a minha vida, minha estabilidade, tarará, 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 conquistei um monte de coisas. E aí, quando chegou o momento de eu realizar o sonho de ser mãe, seja bem-vindo, Pedro. Quando chegou o momento, a Raimunda deu um oi aqui, falou amém também. Amém, Raimunda. Sejam bem-vindos todos. Quando chegou o momento de eu ser mãe, aí caiu a ficha. Raquel agora dependia unicamente de Deus. A única coisa que poderia permitir que eu, né, tivesse ali um filho era o milagre de Deus da concepção. Era o milagre de Deus do nascimento. Amados, amadas, ali eu vi como que é realmente você ser dependente de Deus. Então, por que eu contei essa história em 1 minuto das conquistas? Porque por mais que em tudo que eu fazia, eu pedia para Deus me ajudar, para Deus ir comigo, eu pedia confirmação de Deus, etc. Lá no fundo, lembra que eu falei? Você vai descobrir o que está no fundo do seu coração. Lá no fundo do meu coração. Quando, por exemplo, eu conquistei o título de doutora, que era uma coisa que eu queria muito, que era um sonho, no fundo no coração, eu dizia assim, bendito seja o nome do Senhor, Deus que me ajudou. Mas no fundo, eu achava que eu tinha um mérito, que eu tinha conseguido também por meu mérito, que eu tinha feito, que eu tinha me esforçado. Só que o milagre da concepção não tem como. Se você hoje é quem você é, se você hoje, né, está aqui vivo, né? Se você nasceu, claro que você nasceu, né? Você está aqui, né? Se você nasceu, isso foi um milagre, né? O espermatozoide do seu pai com o óvulo da sua mãe, aquela historinha, não é historinha, aquilo foi um milagre. A concepção é um milagre, amados. É um milagre quando uma mulher engravida. É um dom da vida que só Deus pode permitir. Então, não se compara. Quando eu fiquei grávida, eu percebi isso, que não se compara com nenhuma outra conquista. Porque todas as outras conquistas nessa terra, elas não se comparam à vida, ao dom da vida, porque isso é uma coisa que Deus é que dá. Não é o seu esforço, não é o meu esforço. Sabe o que acontece? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue lidar bem com as perdas? Porque a gente acha que é nós que estamos fazendo. Nós achamos assim, a gente ora, pede para Deus abençoar, faz campanha de oração, fala que se Deus quiser eu vou fazer isso, mas lá no fundo, a gente acha que é a gente que vai fazer. A gente acha que é na nossa força. A gente acha que é na nossa capacidade. Lá no fundo, eu e você queremos ter o controle da situação. Lá no fundo, nós achamos que nós é que vamos resolver todas as coisas. E quando você se depara num caso como eu me deparei, né? E que eu então engravidei, depois de muito tempo tentando, não quis fazer métodos, né, de inseminação, etc. Não quis fazer tratamento assim, mas esperava pela graça de Deus. E quando eu engravidei, aquilo foi um momento
milagroso, né? Vamos dizer mágico, porque Deus faz milagre, não é mágica, né? Mas foi um momento divino, sublime, porque eu percebi que realmente para que alcançasse aquele objetivo não dependia só de mim, não dependia só, né, do meu esposo na época, não dependia só de fatores humanos, dependia de uma intervenção divina. Só que o que nós muitas vezes não percebemos é que tudo depende de uma intervenção divina, tudo na nossa vida. Eu me lembro como se fosse hoje, eu já professora no mestrado, dando aula, e a turma iria iniciar as aulas em março, e uma das alunas que tinha estado em um dos primeiros lugares na classificação para ser nossa aluna, teve uma doença repentina e faleceu antes de virar o ano, e ela não foi a nossa aluna. Então ela não fez o mestrado, ela não teve condição de ingressar no mestrado. Então, se eu tive alguma conquista, foi porque Deus permitiu. Se você hoje tem alguma conquista, foi porque Deus permitiu. Se nós hoje estamos vivos, foi porque Deus permitiu. E nós temos dificuldade de entender isso, porque no fundo do nosso coração, nós achamos que nós é que estamos fazendo, nós achamos que temos o controle das coisas, e na realidade, sem Deus, nós nada podemos fazer. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Todo fôlego de vida, tudo vem dele. E aí, quando 2 meses e meio, né? Eu não fiquei grávida durante muito tempo. Não chegou nem de formar o feto. Com 2 meses e meio, o meu organismo expeliu o saco, né? Onde iria formar ainda o feto, não chegou de formar. Foi um aborto espontâneo. Provavelmente porque não foi formado o feto, o próprio organismo expeliu. Graças a Deus eu não precisei fazer curetagem, graças a Deus foi tudo muito tranquilo naquele momento, né? Mas por mais, tem pessoas que falam assim, mas Raquel ficou muito pouco tempo grávida e tudo. Tá, eu fiquei pouco tempo grávida, mas eu orava todos os dias pelo meu bebê, eu já nutria um amor pelo meu bebê, né? Já sonhava, né? Já tinha toda aquela coisa, né, de ser mãe, já tinha aquele sentimento, Então, quando eu perdi o bebê, eu tive essa mesma sensação que estou falando para vocês, de que quando alguém nasce, quando alguém vem ao mundo, é um milagre. O milagre da concepção, o milagre do nascimento, o milagre da vida. Cada dia que você acorda e você consegue respirar é um milagre. Gente, esse pequeno vírus que está destruindo tanta gente no mundo todo, o que ele compromete? A respiração. Quantas pessoas morrendo por falta de um respirador, não é isso? Então eu digo para você, se você está vivo hoje é um milagre. E o que eu mais percebi no momento em que eu perdi o bebê foi exatamente isso. A nossa vida está totalmente nas mãos de Deus. Tudo depende de Deus. Nós nos iludimos muitas vezes pensando que vamos planejar, vamos fazer e acontecer. Mas nós vamos planejar e nós vamos fazer se Deus quiser. Então esteja nos seus lábios essa palavra, se Deus quiser. Porque se Deus quiser, nós faremos isso e isso. E eu quero compartilhar mais uma palavra com você agora em João. João capítulo 15, que diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Eu sou a videira verdadeira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Então, que essa seja a palavra sobre o meu e sobre o seu coração. Que as nossas perdas sejam como Deus cortando a árvore se não estamos dando fruto. Seja como Deus podando a árvore para que dê mais fruto.
Entenda que as perdas que Deus permite na minha vida e na sua vida são para que a gente se firme mais ainda nele, para que a gente obedeça mais ainda a Ele, se apegue mais ainda a Ele, compreenda mais ainda que Ele é que está no controle da nossa vida. Ele que está no controle de tudo que nós fazemos. E sem Ele, nada podemos fazer, nada, amados, nada. Então hoje o meu bebê está lá com Jesus. Aprove a Deus que ele não viesse ao mundo. Eu não consigo explicar isso, você não consegue explicar isso, mas eu creio que aprove a Ele, é Ele que é o soberano, Ele é que é o poderoso Deus, Ele é que dá o dom da vida, é Ele que tira. Então se você perdeu alguém querido, próximo a você, quantas pessoas queridas nós perdemos? Eu perdi a minha mãe agora recentemente, não tem nem 3 meses. Então entenda que a soberania é de Deus. Dói porque no fundo nós queremos controlar as coisas, nós queremos controlar a vida, nós queremos as coisas do nosso jeito. E muitas vezes não é do nosso jeito. Muitas vezes não é como nós queremos, mas como Deus quer. Amém? Então aqui, olha o comentário, o planejar é do homem, mas o realizar vem de Deus. Exatamente. Então, se você tem alguma pergunta ou algum comentário, fica livre para colocar aí nos comentários, amém? Fique à vontade para fazer os comentários, para colocar aí a sua opinião, amém? Então, esse era um dos pontos que eu queria chegar com vocês. No fundo, sejam todos bem-vindos, quem chegou depois aí, aleluia. No fundo do nosso coração, nós queremos ter o controle das coisas, nós queremos as coisas do nosso jeito. E é por isso que as perdas são uma forma de Deus nos ensinar muitas coisas, e por isso que as perdas nos fazem aproximar mais de Deus. E foi isso que aconteceu comigo. Eu superei. Por quê? Por que e como eu superei? Porque eu busquei em Deus a força e os propósitos nele. E busquei nele o consolo. Irmãos, eu falo para vocês uma coisa. Depois desse ano 2016, veio o aborto. E veio muitas coisas na minha vida. E foi uma sucessão de perdas. Foi uma sucessão de perdas na minha vida. Até chegar o momento atual, né? Aí depois da perda do bebê, teve o término do meu casamento. O divórcio é uma forma de perda também, né? E agora teve o falecimento da minha mãe, que foi uma morte repentina. Minha mãe não morreu de Covid, foi parada cardíaca respiratória, mas foi de uma vez, ninguém esperava, ela estava bem, estava tranquila. Foi logo depois de uma live, um dia como hoje, assim, né? E aí, na madrugada, né, de terça para quarta, antes na hora da live, ela falou assim: Deus te abençoe, boa live. Me ajudou a escolher a roupa, os acessórios, estava ali comigo, né? Então, assim, eu sempre venho fazer a live e ofereço a ela em gratidão, né? Porque eu sei onde ela estiver, ela tá torcendo por mim, e ela sempre, né, gostava que a gente servia a Deus, e tenho certeza que é o que ela mais quer, que a gente continue servindo a Deus e continue prosseguindo a nossa vida com alegria, né? Então, esses dias eu tava assim, deitei a cabeça no travesseiro e tava pensando: Deus, tantas coisas eu passei. Se não fosse o Senhor na minha vida, talvez hoje eu tava dependendo de remédio para dormir. Talvez hoje eu tava dependendo de remédio para... Amém? E graças a Deus, Deus não deixou eu cair em depressão. Deus não deixou eu perder o ânimo, a fé, a esperança. Então eu vejo assim, amados, ninguém pode dimensionar o tamanho da sua perda, o tamanho da sua dor. Ninguém consegue dimensionar isso. Mas tem uma pessoa que sabe como lidar com você.
Se você der as mãos para Jesus e se ligar nele e ficar firmado nele, ele vai saber trabalhar você, ele vai saber moldar você, consolar você, ele vai saber mostrar para você o que ninguém mais mostraria. Irmãos, eu quero contar mais 2 coisas tremendas para vocês que aconteceu, que foram assim. Tá, 2 coisas. Lembra que eu falei que você ficar até o final por causa do segredo, né? Eu vou falar do segredo, mas antes de falar do segredo, eu quero falar outra coisa. Quando eu voltei na minha ginecologista, e aí já tava tudo bem, né? Tinha feito a ultrassom, meu útero já tava novinho em folha de novo. Aí ela falou assim, você já pode tentar engravidar novamente, né? E eu olhando para ela, aquilo me deu um frio na barriga, eu falei assim, né? Perguntei para ela, mas Ana Amélia, eu até falei o nome dela, maravilhosa, né? Minha ginecologista. Conheci ela num voo, ela estava indo levar os filhos para a avó ver, porque ela mora numa cidade e a avó em outra. Mas amém, gratidão, Ana Amélia, pela sua vida. E aí eu falando com ela, aí ela falou assim, Raquel, já foi um milagre, né? Seja bem-vinda. Já foi um milagre você engravidar, né? Porque eu já tinha quase 40 anos e tal. E Deus abençoou esse milagre. Então, se Deus te abençoou, se Deus te abençoou, por que não continuar tentando? Ela falou. Mas aí eu virei para ela e falei assim, mas a minha gravidez não é uma gravidez de risco? Aí ela virou e falou assim, toda gravidez é um risco. Por isso que nós temos um médico especialista só nisso. Só que a sua gravidez, Raquel, é de alto risco, porque eu tenho uma propensão genética à trombofilia. Então eu tenho que ter alguns cuidados redobrados durante a gravidez, exatamente para não perder o bebê. Então ela falou assim, mas Deus te abençoou uma vez, você pode crer, e olha que ela foi falando isso e eu saí ali do consultório pensando em tudo que ela falou e dirigindo, indo para casa e começando a conversar com Deus, e ali eu comecei a chorar porque eu comecei a pensar na minha mãe. Minha mãe, se vocês não sabem, ela teve 5 abortos. E esses 5 abortos foi entre eu e meu irmão. Então, assim, a minha diferença de idade, minha para o meu irmão, é de 9 anos. Eu lembro dos abortos que mamãe teve. Teve alguns dos bebezinhos que a gente chegou de enterrar, teve que enterrar, porque já tinha mais de 6 meses, né? Tinha que enterrar. E eu lembro que eu chorei uma vez, eu tinha 7 anos, porque não deixaram eu ir no enterro do meu irmão. E eu chorava, porque não tinha deixado eu ir. E minha mãe provavelmente teve esses 5 abortos por causa da trombofilia. E na época não se tinha como diagnosticar. Depois ela teve trombose, quer dizer, ela poderia ter feito um tratamento. Talvez eu teria mais irmãos hoje, não sei, né? Mas não tinha o tratamento que hoje tem, né? E eu, quando engravidei, fui logo tratando, fui logo fazendo tudo que tinha que fazer para não perder, né? E a médica acompanhando tudo, tanto que eu perdi não foi por causa da trombofilia, foi porque foi espontâneo, porque não foi para ser esse bebê mesmo. Né? Acontece muito na primeira gravidez, a má formação do feto, alguma coisa que o feto não forma e simplesmente o próprio organismo expele, né, o bebê, que foi mais ou menos isso o meu caso. Mas a médica me falando que a minha gravidez era uma gravidez de risco, e eu comecei a lembrar da história da minha mãe, e eu comecei a lembrar da gravidez da minha mãe e do meu irmão, de como que foi difícil para o meu irmão vir ao mundo, de como que teve que fazer muitos cuidados para que ele viesse ao mundo. Minha mãe teve que fazer repouso absoluto. Aí eu lembrei da gravidez da minha irmã, que minha mãe teve pré-eclâmpsia, que o médico virou pro meu pai e falou assim, você escolhe ou ela ou a esposa ou a filha. E meu pai falou, não, eu quero as duas. E o médico lutou até o último momento e as duas sobreviveram. Mas naquele momento eu senti, né, em mim, o quão minha mãe tinha sofrido, né, para que nós 3 estivéssemos hoje no mundo. O quanto foi um milagre de Deus. Nós 3, né, eu falo eu e meus 2 irmãos,
estarmos no mundo hoje. E naquele momento eu fui percebendo o quão grande é, né, a grandeza de Deus ao formar eu e você, né, no ventre da sua mãe, a nos formar ali cada detalhe. Como é a grandeza de Deus, a magnitude de Deus na formação do feto e na concepção de um bebê. E esse mesmo zelo que Deus teve para formar você e imaginar você e idealizar você desde o ventre da sua mãe até a concepção e até hoje é o mesmo zelo e o mesmo cuidado. E o dia que for o dia do término da nossa história aqui na Terra, que é o término aqui na Terra, mas não é o término da nossa história, porque Jesus disse que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Então nós vamos ter a ressurreição eterna e a vida eterna. Mas durante esse período que Deus demarcou para você aqui nessa Terra, cada dia é um milagre. E é isso que muitas vezes nós não percebemos. E agora eu entro com um segredo, quero te contar um segredo. O segredo de como superar as perdas. Eu tô falando, não tô triste, não choro, né? Eu rio de nervoso também. Como superar as perdas? É muito difícil, né, amados? Muito difícil, né? Hoje eu tô aqui, minha mãe não tá aqui. Olha como que pode um trem desse, né? A gente não... É difícil você superar. Mas só que tem um segredo nisso aí. Tá lá no Salmo 25, verso 14. Anota depois para você ler e meditar. No Salmo 25, verso 14, diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E em Amós 3,7, anota aí também para você meditar depois. Amós 3,7. Em Amós 3,7, diz assim: Deus não fará nada sem antes revelar aos seus santos. E se você observar aquele texto que nós lemos em João, lembra que nós lemos em João 15? No final de João 15, Jesus diz assim para os discípulos: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. O segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Jesus disse: você vai ser meu amigo se você fizer o que eu te ordeno. Já não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os chamo de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então Jesus te chama de amigo. Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer ter intimidade contigo. Jesus quer que você tenha intimidade com Ele. Então o segredo de como superar as perdas não é uma receita de bolo. Não existe um passo a passo para você fazer e você superar suas perdas. Mas existe um amigo fiel, um companheiro. Existe Deus com você em cada momento para fazer você entender, para fazer você ressignificar, para fazer você superar, para fazer você entender que Ele está no controle de tudo, para fazer você entender que Ele é todo poderoso, para fazer você entender que mesmo nessa perda e na dor, Ele tem algo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então eu tive uma perda, eu tive uma dor, mas através dessa minha perda e dessa minha dor, Deus mostrou algo muito incrível na minha vida, que não adiantava eu achar que eu era alguma coisa pelas conquistas que eu tive, que não adiantava eu achar que eu era algo ou superior, ou sei lá, não adiantava, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu viesse a ser, vem dele. E Deus mostrou isso para mim naquele momento, quando eu perdi meu bebê, que o bebê não era meu, era dele, que Deus deu, Deus tira, que Deus é que é Deus na nossa vida, que nós não temos o controle de nada e que nós precisamos depender totalmente dele. E quando nós aceitamos isso, sabe o que acontece? O que acontece
É que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que quer o bem para você, Ele vai te mostrar todas as coisas. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha almoçado, aí depois do almoço eu tinha o costume de deitar um pouco. E ali eu ficava conversando com o meu bebezinho, né? E aí eu ficava ali, orava, abençoava a vida dele. Não tinha nem barriga direita ainda, gente, mas eu ficava ali. E aí eu cochilei. Nesse dia eu estava deitada na cama, não estava deitada no sofá. Eu não estava levantando praticamente, porque eu tive que fazer repouso absoluto, eu não podia subir um degrau. Eu já estava com sangramento. Como eu disse para vocês, a gravidez era de risco. E eu estava ali deitada e eu cochilei. E eu sonhei que tinham, sabe aqueles selos, igual o selo real de antigamente, que era tipo um carimbo assim, que eles batiam nas cartas? Então eu sonhei com uma pessoa selando. E naquele selo vinha escrito assim, Reino de Deus. Hello, seja bem-vinda. No selo vinha escrito Reino de Deus. Irmãos, eu tive aquele sonho. Logo depois do sonho eu levantei. Eu fui ao banheiro e o bebê saiu. Agora eu vou dizer para você uma coisa. Só depois de muito tempo que eu fui entender o sonho. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus diz que das crianças é o reino de Deus. Ali, durante o sonho, Deus estava me mostrando que ia recolher o meu bebê. Mas que não era para eu preocupar, porque o meu bebê era do Senhor Jesus. Porque das crianças é o reino dos céus. Então ali Deus estava selando o meu bebê. E eu sei que quando eu for desse mundo na glória, eu vou abraçar o meu bebê, porque ele está lá no céu. Irmãos, Deus mostrou para mim o que ele ia fazer. Porque ele é soberano. Ele é Deus. Mas aqueles que se aliançarem com ele revela. Sabe por que ele revela? Porque ele quer andar lado a lado com você. Porque quando você dispõe a estar com Deus, ele fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Se vós permanecerdes em mim, eu em vós. Ele quer uma via de mão dupla. Direitos e deveres, tete a tete, amizade. Só que ele é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Mesmo assim, ele quer andar ali com você. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer que você fale para ele o que você está sentindo, as suas angústias. E ele vai falar também para você. Com a perda da minha mãe não foi diferente. Deus mostrou que ia acontecer alguma coisa. Deus preparou o meu espírito. Eu sei que muitas pessoas, até mesmo na família, falam assim, mas e a Raquel? Como é que tá a Raquel? Deus mostrou. Quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, em agosto do ano passado, na véspera, Deus já tinha mostrado. Só que eu não estava entendendo quem ele ia recolher. Eu até na ocasião pensei que eu é que ia morrer. Mas eu já sabia que Deus ia recolher alguém. Então Deus me trouxe para passar momentos maravilhosos com a minha mãe antes dela falecer. Deus permitiu que eu desfrutasse momentos maravilhosos com ela. Permitiu que eu estivesse aqui no momento da morte que ela estava agonizando para prestar socorro. Permitiu que eu tivesse até o presente momento com a minha família para ajudar e estar junto com eles, consolar e ser consolada. E permitiu várias experiências enriquecedoras que eu tenho aprendido. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesses últimos momentos é que o Deus é nosso, é Pai nosso. Quantas pessoas vinham mandar mensagens ou falar comigo sobre a perda da minha mãe e elas choravam mais do que eu. E eu tinha que responder o quê? Deus console os nossos corações. O Deus é nosso. Muda a sua oração. Para a orar nosso.
Deus não quer livrar só a minha família do Covid, Ele quer livrar a sua também. Deus não quer consolar só o meu coração, Deus quer consolar o seu também. Deus não quer curar só a minha dor, Ele quer curar a sua também. E a minha oração é que nessa hora, aonde ainda dói no seu coração, aonde ainda dor, aonde você ainda não entendeu as perdas que você teve, aonde você ainda tem culpa e ainda você tem raiva, que você permita que o doce, amado, amigo Espírito Santo entre nesse lugar mais profundo e escuro do teu coração e arranque tudo isso que não te faz bem, para que você sinta que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele não perdeu o controle de nada, que Ele está aqui agora comigo, está aí contigo, está com todos os seus, que Ele é o nosso Pai, é o Pai nosso, e que Ele é um Deus de perto e de longe, que nessa hora Ele pode arrancar todo o sofrimento e toda dor do seu coração, e como um amigo, falar ao seu coração, falar no secreto do teu coração, mostrar para você que não é você que está no controle, é Ele, e mostrar para você que você não está sozinho, que Ele é contigo. E Ele vai então trazer tudo aquilo que você necessita, se é consolo, consolo, se é paz, paz, que assim como Ele foi comigo, que Ele seja contigo nessa noite, amém? Receba, receba, meu irmão, fala amém, receba aí o carinho de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o consolo de Deus, receba o seu doce, maior presente, maior segredo, que é o doce Espírito Santo, o teu amigo e teu companheiro. Amém? Lembre-se disso. Lembre-se que o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Lembra que Ele não vai fazer nada sem antes te falar. Lembra que Ele é contigo, amém? Se você não está entendendo alguma situação na sua vida, conversa com Ele. Fala com Ele, igual nós estamos aqui, nós estamos longe, mas nós estamos conversando, você está me ouvindo, aquela coisa gostosa, né? Você me conhece, né? A gente está trocando uma ideia, faz assim também com Deus. Chama Ele, puxa uma cadeira, fala assim, Deus, senta aqui do meu lado, conversa comigo. Como eu disse para vocês no início da live, não existe um método, não existe uma regra, não existe um ensino, não existe assim, dar esse passo de como superar as perdas, porque não existe Boa noite, pai. Não existe um método. Não existe um método, assim, vai ser assim, assim. Não existe uma regra, tipo assim, você veio para essa live, eu não vou te ensinar que é assim que você vai superar as perdas. Não existe, porque cada experiência é única, cada dor é única, cada processo é único, mas existe um segredo. Você tem que entregar isso que está no fundo do seu coração e você precisa entender que você tem alguém com você. Esse alguém é o Deus Pai Todo-Poderoso, é o nosso Pai, é o nosso Deus que veio encarnado na pessoa de Jesus, que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e enviou a nós o doce Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Ele é o poder de Deus para te fazer filho e filha de Deus. Ele é a virtude de Deus em você. É Ele que vai fazer você superar. E não é uma receita pronta, mas é um amigo íntimo que vai te dar a direção em cada passo, em cada momento. Nada como um dia após o outro. É Ele que vai estar contigo. Amém? Pega na mão dele e não solta mais. Porque foi isso que eu fiz, foi isso que eu aprendi lá em 2016. E desde lá, muitas experiências eu tenho tido com Deus. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem me permitido passar e aprender. E que onde eu fui consolada, eu possa também servir de bênção na vida dos meus irmãos para levar também um consolo. Que você também seja consolado hoje, meu irmão. E que você se lembre disso.
que Deus fala com você. Ele fala através das circunstâncias, das situações. Ele prepara o seu coração. E principalmente, depois da perda, ele continua trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer de mim e de você pequenos cristos. Deus quer que sejamos pequenos cristos na terra. Deus quer que você ilumine a terra. Deus quer manifestar a glória dele, mas é através de mim e de você. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, sempre. É aquele mesmo que curou o cego de Jericó, quer usar a sua vida para orar por uma pessoa, para aquela pessoa ser curada. Quer usar você para dar um bom dia, para dar uma boa noite, para mandar um sorriso, para fazer uma live. E semana que vem estamos aí de volta, hein? Semana que vem quer todo mundo na live. A live de semana que vem é aberta, participativa. Você vai poder participar ao vivo, tá? Semana que vem quero todo mundo na live. Na outra semana, gente, nós vamos estar aqui com a Marcela. Ela canta, que pensa numa voz maravilhosa, vocês vão amar. Na outra semana, a gente já tem também um tema super especial sobre moral. E na outra semana já temos convidados. Eu vou passar toda a agenda amanhã. As lives vão estar incríveis e eu quero que você aprenda de uma vez por todas. Não tem receita pronta de como superar as perdas, mas você tem um amigo íntimo que vai caminhar do seu lado e ele vai te ajudar. Ele tem um método único e especial de lidar com você. Você vai aprender muitas coisas com ele, vai ensinar muitas coisas para as pessoas. E a cada dia que passa, a sua luz vai brilhar mais e mais e mais. É assim que é a luz do justo, amém? Altos comentários aqui, né, galerinha linda? Não deu tempo de ler tudo, vamos ler agora. Aleluia, tia Dulce falando aqui, temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E toda sabedoria em todas as situações. Fomos criados por um propósito e para um propósito maior do que podemos imaginar. Amém, Mica. Louvado seja Deus pela sua vida, testemunho de fé. Amém, amém. Glória a Deus. Muita gente falando amém, amém, prima. Vida cheia de testemunhos. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Deus é Pai, Abba Pai. Amém, 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 amém. Glória a Deus, Deus seja louvado por essa live, boa noite a todos, aleluia, Deus, amém, amém, obrigado, oh glória, amém, glória a Deus, obrigado, viu gente, por cada um de vocês que ficaram aí até o final e que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês, hoje e sempre, amém? Tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima live. Live que vem você pode participar ao vivo, hein? Quero ver, os corajosos, só os corajosos. Com Deus, tamo junto.